CoachCast no ar, sejam todos muito bem-vindos. E hoje eu recebo Roseli Campoy. E olha só, começarei com um poema dela. Na infância, eu tímida e serena, sem ousar falar, superar a timidez, uma jornada a enfrentar. Na minha carreira, conquistas vim a somar. Gente, olha que legal, e eu quis começar, para quem está aí nos escutando apenas com este poema, para já entenderem o tom que vai ser esse bate-papo aqui no CoachCast. E eu sou o Sérgio Albuquerque, idealizador deste canal, CoachCast, um podcast para a sua carreira, para o seu negócio. Eu sou um cara calvo, estou de óculos, barbudo, calvo ou careca, né? Pode chamar de careca, não tem problema. Estou aqui com uma camiseta preta da Calvin Klein, que eventualmente vai aparecer para quem está nos assistindo no YouTube. E eu vou deixar que a Roseli, ou Rose, como eu a chamo carinhosamente, se apresente. Muito obrigado, antes de mais nada, por estar aqui e ter aceitado o meu convite. Olá, bom dia. Gratidão pelo convite. Eu acho que Nossa, estou super feliz, fiquei super feliz. Eu sou Roseli Campoy, eu sou loira ou estou loira, porque a mulher não envelhece, ela fica loira. Eu estou com uma camisa verde com detalhes em preto, minha altura é média altura. E eu hoje vou falar de carreira, né? Então, esse poema eu fiz porque ninguém acredita. Quem me conhece hoje fala assim: tímida, você era aquela que aterrorizava. Não, eu fui uma criança tímida, eu era referência na escola, na sala de aula, no ônibus escolar, e eu tive que, falando de carreira, superar essa timidez. Então, o que eu tive que fazer? Eu fui fazer aula de canto, eu fui fazer violão, eu fui fazer umas sessões aí de coach com você, Sérgio. Foi Faz onde a gente tempo se já, conheceu melhor, muito né? tempo. Eu acho que já tem um tempo aí que a gente se conhece. Eu fui procurar técnicas, né? Então, acho que técnicas são importantes e por isso que eu falei, não, vou lá fazer algo para superar essa timidez. Por quê? Porque a gente sabe muito bem que no mundo corporativo é importante você se colocar, saber falar, ainda mais eu que parti para a área de capacitação, treinamento, já tive eventos aí com 500 pessoas em plenária, e aí você tem que, poxa vida, falar, você tem que fazer o treinamento para essas pessoas e fazer eles entenderem. Então, tem N coisas que para o mundo corporativo é muito importante. Tá? Então, foi essa minha linha de raciocínio aí, tá? Que bacana. Morro de vontade de fazer teatro, um dia até faço, fiz algumas técnicas do teatro, mas eu acho que falta aí implementar. Então, Opa, aí eu, como já ter sido teu coach no passado, alguns aninhos atrás, vou dizer o seguinte: o que está te impedindo de ir lá fazer o teatro? preciso parar e falar, hoje eu vou começar a fazer teatro, como eu quero começar a fazer o meu curso de surf, como eu quero surfar, como eu quero fazer também o mergulho. Então, são coisas que você, né, vai procrastinando, mas você fala assim, opa, não, esse ano eu vou começar a fazer, né? Que legal. Começou a ter tantas outras prioridades no meio do caminho, então, mas isso já está dentro aí dos meus planos, dos meus sonhos, para serem realizados. Que bacana. Bom, como todos começam um dia a trabalhar, como é que foi o teu começo? Você planejou tudo até chegar aqui? Ou você foi como o Zeca Pagodinho? Deixa a vida me levar, a vida leva eu. Foi assim, eu falava assim, nossa, meu sonho é ser arquiteta, né? Esse foi o meu primeiro sonho, assim, idealizando em termos de carreira, porque eu me identificava muito na parte de desenhos, né? Aí eu fiz um ano de Pan-Americana de Artes, a minha carreira foi direcionada para fazer administração, fiz a pós
em marketing e vendas. Então, minha carreira foi direcionada para uma outra área, que não foi para arquitetura, que foi aquele primeiro sonho aí, né? Mas, assim, posso afirmar que sou realizada profissionalmente, porque nessa linha que eu segui da minha carreira, eu me deparei com capacitação, treinamento, aí é apaixonante, porque você passar, disseminar o seu conhecimento, para mim é algo assim fascinante. Eu fico, hoje posso afirmar, sou realizada, por quê? Porque essa área para mim foi algo que me trouxe assim aquela coisa de realização, tá? Eu fico pensando quando aquela pessoa que faz o que não gosta, deve ser tortura total. Aí eu sempre falo, procura aquilo que te realiza, procura aquilo que você vai ser feliz, porque você passa muito tempo do seu dia, do seu mês, do seu ano, para essa questão financeira, que é, se você está no mundo corporativo, você está ali, vamos falar de horas, são 8 horas, são 5 dias da semana. Quando você tem um cargo executivo, você sabe muito bem que essas 8 horas são CLT, mas que no dia a dia, né, tem vezes que você fica 10, 12, 14, 16 horas aí se dedicando. Então, você tem que estar realizado no final do dia. No final do dia, você tem que falar assim, nossa, eu estou exausto, mas é um exausto de satisfação pelo que eu produzi, tá? Então, eu acho que é essa linha que hoje eu falo para as pessoas, vá ser feliz, ponto. Muito bom, excelente essa tua narrativa inicial, porque é isso, né? Vai fazendo as coisas que te deem felicidade, porque assim, a gente trabalha para ser feliz, a gente não trabalha para sofrer. Então, assim, nem sempre é fácil, porque às vezes você tem que pagar um pedágio, e esse pedágio, muitas vezes, a gente não entende naquele momento que está pagando, mas é estar num cargo que você não quer estar, é você estar numa empresa que você não quer estar, porém, é preciso comer, é preciso viver. Então, eventualmente, a gente precisa disso. Só que não esquecendo ali na frente aonde você quer chegar. E eu quero só te fazer uma provocação aqui. Você fez datilografia, por um acaso? Máquina, facite, manual, que as pessoas falam assim, ai, mas não, eu também fiz. Eu falei, tá bom, você pode ter feito, né, elétrica, você pode ter feito, computador, mas foi naquela de datilografia facite, que você tem que ter o ritmo, e é muito interessante porque o teclado, ele foi montado de uma forma que era para as teclas não se acumularem assim, não travarem, por isso que existe essa disposição do teclado, senão ela seria em ordem alfabética. Aí imagina, sua cabeça faria a escrita, a datilografia em ordem alfabética, só que não, como era manual, aí depois veio a elétrica, aí o computador, nossa, E o que engraçado, benção o computador. e o engraçado, né, Roseli, que até agora o teclado é o mesmo, daquele que. E quem fez datilografia sabe. Mas por que eu fiz essa provocação? Justamente porque você já é uma pessoa experiente, você tem muitos anos aí de trabalho, assim como eu, e nós começávamos lá no passado com isso. Quem não tinha datilografia não tinha nada. E quando você falou aqui, pô, já foi para pós-graduação em marketing e vendas, né? Hoje, você acha que é importante a pessoa continuar essa dedicação ao aprendizado constante? Sim, sempre. Life only é aquela coisa de para sempre, você tem que estar atualizado, você tem que estar estudando. Quem nasceu, né, no século passado, que tem algumas décadas aí, principalmente, tá? É aquela coisa do que bênção que existe o Waze, que era o guia 4 rodas que você ficava folheando, aí era o A1 de uma página com continuação da outra, para você chegar em qualquer lugar aqui. Vamos falar que eu estou na cidade de São Paulo, para você chegar em São Paulo. Hoje é aquela bênção de você falar, vou digitar no Waze para poder chegar no meu endereço. Então, sim, é importante,
a gente está sempre se atualizando. Mídias sociais, então, é algo que, se você tem aquela fobia, você tem que falar, opa, porque ela está aí, ela está para ficar. A criancinha hoje já nasce com o dedinho assim, porque faz parte, né? Então, sim, tem que estar 24 horas antenado. Excelente. Então, eu quero fazer mais uma pergunta aqui, chave, né, para inspirar as nossas pessoas aqui que nos ouvem ou nos assistem. Aonde que você busca informação no teu dia a dia para você ficar conectada? Além, claro, já falou das redes sociais. Aonde mais? Que meios você tem para se manter sempre ativa? Tá. Eu procuro ver o The News, que é uma informação que ele dá um resumo logo cedo, assim, você já tem um resumo do que está acontecendo no Brasil, no mundo, principalmente hoje, atualmente, essa questão da guerra. Então, ele te dá esse resumo que já te direciona, assim, para você falar, nossa, já estou atualizado o que está acontecendo, tá? Internet também, a CNN, que eu coloco ao longo do dia para ver, assim, já que eu comecei o dia com The News, no decorrer do dia eu dou uma olhadinha na CNN, o que está acontecendo. Importante leitura também, né? Eu acho que, para mim, a inspiradora é a Renata, que ela é a vice-presidente da Apsen, que eu acho que ela é minha inspiradora, não só porque ela é mulher, não, pela vivência dela, ela está na mídia, então eu acompanho ela nas mídias sociais. E leitura do livro dela também, tá? E aproveitando, o nome do livro da Renata Spalletti é Sucesso é o Resultado de Times Apaixonados, e é bem bacana que você trouxe essa pessoa. A Renata, ela é super inspiradora, eu também sigo ela já tem algum tempo, inclusive já quero deixar um convite para ela, que vem até aqui ao CoachCast para falar do livro, porque ela dobrou o faturamento da empresa, ajudou a dobrar o faturamento da empresa com um método inovador que ela teve lá, e justamente falando sobre esse livro. Olha que interessante isso. Aproveitando, além dela, quem mais te inspira, quem mais te inspirou ao longo da sua carreira? Quais foram os líderes, os colegas? Porque às vezes tem um líder, mas tem um colega que é líder também, só que é teu colega. Quem mais fez a Roseli? Tá. Eu tive um episódio muito interessante. Tive um líder que chegou um dia para mim e falou assim: você tem que mudar a sua postura. Eu falei, mudar a minha postura? Eu falei, por quê, né? Porque a gente não se enxerga, né? E ele falou assim, porque você é muito fechada, as pessoas chegam para te perguntar alguma coisa, você faz uma cara de espanto, você parece que você não gosta de ser colaborativa. Eu falei, nossa, como assim, né? Então, aquilo me assustou. Eu tive que fazer uma imersão interna. Ele era uma pessoa não muito querida, né? Infelizmente, porque nem vou falar o nome, tá? Para não causar. Porque ele era realmente uma pessoa assim de muito franca, né? Falar as coisas. Ele tinha assim o departamento dele nas vasinhas, então era aquele líder que era uma concha, né? Que pegava tudo para ele. Se ele via você conversando com alguém fora do departamento, ele chamava atenção. O que você estava falando? Por que você estava falando? Gente, não posso falar com outra pessoa, né? Como é que é assim? Não posso ter uma comunicação, né, com os demais, né? Então, ele foi o que me chamou a atenção, que chamou a minha atenção também, puxou minha orelha e eu despertei. Acho que foi aí que eu dei um boom na minha carreira, que eu comecei a prestar atenção nessa minha negativa que eu tinha de comportamento, que eu não tinha esse conhecimento. Então, foi super importante. Agradeci depois ele, quando a gente não foi mais trabalhar juntos, ele saiu da empresa, tudo. Eu falei, nossa, você foi uma pessoa inspiradora para mim, né? E
eu acho que assim, tem aquele líder que você segue, aquele líder que você ouve e fala, ok, eu entendi a mensagem. E tem alguns líderes que você fala, esse não é o meu caminho, porque ele grita com você, você grita com ele, que você perde, né, toda a calmaria, né, porque para me tirar do sério precisa muito, né, e depois você fica vilã porque você gritou com ele, que é o CEO, né. Então tem essas coisas que você põe na balança, tem aquele que você fala, nossa, esse vai ser minha referência, como tem aquele que você fala, esse não quero ser nunca um líder como esse, né? Muito bom, excelente. Então, que inspire aqui as pessoas a lerem mais, a se comportarem de forma diferente, porque de fato, muitas pessoas vêm fazer processos de coaching, e o processo de coaching ele não tem a ver com as habilidades técnicas, tem a ver com as habilidades comportamentais. É assim, eu preciso melhorar o quê? Para eu chegar aonde eu quero chegar. Então, assim, porque a habilidade técnica é no dia a dia, é estudando a técnica, é estudando o mercado, é estudando o produto, o serviço que você trabalha. Agora, o como você explana essas coisas, o como você se comunica com as pessoas, que é o que pega. Então, a gente estava até falando antes aqui, antes de começarmos a gravar, sobre a timidez, e é uma coisa muito interessante, de fato, quem conhece a Roseli hoje em dia, não, você não é tímida, né? De jeito nenhum, mas foi uma construção que você fez. O que você acha que teria acontecido com a tua carreira se você continuasse a ser aquela pessoa tímida? Eu ia ficar na parte operacional para sempre, porque a comunicação, como a gente falou, né, ela é fundamental para a carreira, para o sucesso, para a sua ascensão. Então, é algo que eu percebi e falei, não, não é isso que eu quero para mim. Eu acho que todo mundo tem que parar um dia e falar assim, o que eu quero? Falar com o seu eu interno, né? O que eu quero para mim? Né? Que caminho que eu quero seguir na minha carreira? Então, quando, assim, trabalhei todos esses anos no mundo corporativo, agradeço o mundo corporativo por tudo que eu construí. Nessa do mundo corporativo, você perguntou o que te inspira, não só como líder, mas a minha filha. Então, eu como mãe, fiquei realizada como mãe. Eu fui mãe, né, que é aquela coisa de mãe e pai e mãe, né? Porque eu me separei, a Tatiana, minha filha, era pequena, então eu tive que exercer os dois papéis. Eu voltei a fazer a faculdade, eu fiz a pós-graduação depois que eu tive a Tati. Então todo mundo fala, né? Mas como é que é conciliar tudo isso? É loucura? É loucura. Por que é loucura? Porque assim, se você tem filho e fala assim, Jesus cuida, é fácil, você tem 10. Se você tem um filho e fala assim, vou fazer o meu papel de mãe, no meu caso, pai, né? É algo que exige o quê? O seu tempo, a sua dedicação. Então, eu chegava assim, faculdade, eu ia olhar a lição dela para ver se ela fez a lição correta. Se tinha que fazer alteração, no outro dia de manhã, olha, vê isso aqui, você tem que corrigir. Ela lá dormindo, corrigindo a lição. Por quê? Porque de manhã eu fazia questão de levá-la até a escola, porque era esse momento que a gente tinha de estar no carro, conversar, colocar o papo em dia, porque quando eu chegava ela já estava dormindo, né? Muitas vezes ela já estava dormindo. Então, são essas coisas que a gente consegue conciliar tempo e seu desejo, o que você quer, o que você aspira, porque também tem isso, né? Se você não tem uma carreira que você fala assim, eu me dediquei, eu fiz uma especialização, é obrigatório no mundo corporativo, eu vejo que é facilitador, tá? Ele facilita o quê? O seu degrau. Porque uma das coisas que eu sempre falo para as pessoas é o seguinte: ascensão na carreira, você tem que estar preparado para dar passo a passo, subir essa escada e ter o alicerce para ficar ali. Eu já vi gente que pulou etapa e quebrou a cara, teve que, voltar para trás. Por quê? Porque não teve
sustentação ali para ficar nesse nível que ele queria, porque queria, mas esqueceu de se preparar. Roseli, eu estou até dando uma olhada aqui no seu storytelling, que é muito legal, né? A tua história eu conheço, mas conta para os nossos telespectadores do YouTube aqui, os nossos ouvintes do Spotify e outras plataformas, como foi conciliar esse papel de mãe e a sua carreira, uma carreira de super sucesso. Só numa empresa ali você ficou 25 anos. Sim, Foi sim. fantástico. Foi algo, hoje, né, quando fala assim, mas como assim, ficou 25 anos, né, numa empresa só, tudo bem, só que foi numa empresa que eu fiquei em vários departamentos, então eu tive conhecimento de vários departamentos, nessa empresa, quando eu fui para IMS no passado, a IQVIA hoje, eu já tinha a Tatiana, então imagina você chegar numa empresa, que é onde você foi montar o departamento de atendimento ao cliente, porque ainda não tinha regras definidas, então imagina você vivenciar essa questão que é esse novo mundo de uma função que antes eu só tinha dentro do escritório, que era interno, aí eu fui para uma função que mesclava, era externo e interno, aí já tinha minha filha, então eu tinha que me preocupar se em casa estava tudo bem, graças a Deus eu tive um super suporte de pai e mãe que cuidavam da minha filha, então eu pude, né, ter essa questão de, nossa, eu sei que ela está bem, então eu também estou bem para enfrentar essa questão de voltar à faculdade, fazer a minha pós, porque eu tinha um suporte em casa, tá? Então, estar nessa empresa que começamos lá, IMS, eram 42 colaboradores, era como se fosse uma grande família, e aí você galgar dentro desse mundo aí corporativo, dentro dessa empresa, que depois de 25 anos, 2020, quando eu encerrei as atividades lá, quase 1.000 funcionários. Por quê? Porque ela foi adquirindo e ela fez uma fusão, que era IMS com Quintais, que virou a IQVIA, então você presenciar tudo isso, eu treinei, fiz a parte de integração para os colaboradores entenderem, né, a imensidão, né, que ficou a empresa, porque imagina, você tem o acompanhamento da molécula, desde a pesquisa clínica até lá a venda, que se é para farmácia, se é para o hospital, se é algo de specialty care, se é uma doença rara. Então, imagina a imensidão que criou aí, que virou essa potência de empresa, né? E peguei várias gestões, né? Então, nessa de pegar as gestões, você tem aquela gestão mais quadradinha, porque, né, afinal de contas, era um alemão, que era o seu Rolf. Aí depois veio o Dr. Franquinho, o Tolles Vossos e o Nilton Paleto, que já está há 20 anos aí, porque teve a excelência aí de entregar os resultados. Então, gente, foi algo assim fascinante, foi aonde eu me identifiquei, foi aonde eu tenho gratidão por tudo que eu construí, viajei muito, tá? Tanto para profissionalmente, porque eu fiquei 2 anos aí viajando o Brasil inteiro, porque eu dei treinamento para o varejo, para o atacado, então de norte a sul, cada hora eu estava num lugar do país. E aí, nesses 2 anos aí, você fala, meu Deus do céu, você começa a conhecer tudo quanto é aeroporto, e quando vai para o norte e nordeste, você sabe muito bem que os voos são bem complicados, no sentido que é de madrugada, que eles têm as conexões, então, ok. E viajei também, particular, nas férias, então tinha o meu planejamento das férias, onde eu conheci 19 países, 60 cidades aí ao longo do globo, né? Só está faltando agora o continente asiático para eu ir. Então, já coloquei como mais um objetivo aí, conhecer algo lá, ou China, ou Japão, não sei ainda, né? Sri Lanka, eu conheço o cônsul de Sri Lanka, que é um querido. Então, é isso. Acho que, assim, esse é o resumo de você conciliar tudo isso.
tá? E sempre falei muito para minha filha, tipo, olha, eu estou construindo o nosso futuro, e ela sempre entendeu. Então, ela sabia que era pro nosso bem, né? Nosso futuro, um futuro promissor. Que legal, excelente. Olha só, pelo que eu entendi aqui, ter objetivos claros é muito importante para a carreira de qualquer um, e foi o que a Roseli nos trouxe. E eu quero deixar aqui registrado, então, que você agora tem o compromisso de viajar aí para a Ásia e fazer teatro, e também surfar. Então, não decepcione os nossos ouvintes. Não, pode deixar. Eu só vou abrir um parênteses, que eu acho que é muito importante, que é assim, eu sempre deixei muito claro para o meu líder onde eu queria chegar, tá? Então, sabe aquela coisa que, tá bom, você tem o objetivo e como que você vai fazer para chegar lá, o que que você quer. Então, porque às vezes eu tive uma experiência que eu vou contar para vocês. Uma das casas que eu trabalhei foi a Sharing Brasil. Quando eu fiz a entrevista, o líder falou assim: nossa, mas seu currículo está muito voltado para pesquisa de mercado. Eu falei: sim, eu gostaria, se você tiver a oportunidade, eu gostaria, porque eu fui fazer entrevista para ser secretária da linha Cardio. E ele falou: não, eu não tenho, atualmente eu não tenho. Beleza, passaram-se 3 meses, abriu uma vaga na pesquisa de mercado, que a menina saiu, eu fui lá, falei assim, deixa eu te falar uma coisa. Na minha entrevista, você falou que eu tinha todo o perfil para trabalhar na pesquisa de mercado. Eu gostaria de saber, já que tem a vaga, ele falou, olha, eu estou pensando entre a outra pessoa que já está aqui há 1 ano e meio, ou você que já tem a experiência, mas está só há 3 meses. Falei, tudo bem, não tem problema. Eu vou ficar feliz se a minha colega for. Eu vou ficar mega feliz se eu for escolhida. Ok. Passaram-se alguns dias, ele me chamou e falou assim, olha, nós decidimos promover você, por você já ter o conhecimento. Aí eu fiquei super feliz. Por quê? Porque eu já deixei claro para ele o que eu queria. Outra, ele me escolheu pela minha experiência. E eu fui comentar com ela, eu falei, isso aqui eu vou pro departamento, ela fez assim, bom para você. E eu, que tô aqui há 1 ano e meio, ficou, nossa, muito brava comigo. Aí eu cheguei para ela e falei assim, mas você foi conversar com o nosso líder? Ela fez assim, eu precisava ter falado? Então, na cabeça dela, ou na cabeça de muitos, é óbvio que eu vou ser escolhida, é óbvio que mas se você não demonstrar interesse, se você não deixar claro, eu acho que a transparência nessa hora, ela é fundamental. Não tem outra coisa a não ser você chegar e falar assim, mas aqueles relatórios, aquelas métricas, aí final do ano que você vai ver, que você colocou de objetivo, não funciona. Eu vejo várias pessoas falando, essas coisas não tem nada a ver. Será? Será que você que não está levando a sério? Então, uma das coisas que eu falo, dica mesmo sempre deixe claro. Se você passar a promessa, daqui 1 ano, promessa, e passar e não acontecer, é hora de você rever o que você está fazendo certo ou o que você não está fazendo e, sei lá, tem que tomar uma atitude, ponto. Olha só quanto aprendizado com a Roseli. Muito obrigado. Você trouxe aqui pontos muito importantes. Tenho certeza que se a gente segue algumas coisas como ter objetivo, clareza, transparência, se dedicar, melhorar constantemente, é perfeito. E como tudo que é bom dura pouco, estamos chegando ao final aqui desse episódio e eu quero que você deixe uma mensagem e também fale dessa nova atuação sua. Aqui no título do nosso episódio tem o que você faz hoje. Então, por favor, mensagem final e essa atuação de hoje. Tá. O mundo corporativo, ele tem muito a contribuir com você, se você
se planejar, se você colocar os seus objetivos, se você correr atrás dos seus objetivos, se você se atualizar. Eu tenho maior gratidão por tudo que eu conquistei, eu sou feliz por tudo que eu conquistei. Então, nessas décadas que eu trabalhei, quando eu resolvi encerrar as atividades, e o último foi a Kilve, depois de 25 anos, qual que foi o meu objetivo? Foi disseminar o meu conhecimento. Em qual área? Na competência analítica. Por quê? Porque foi a área que eu mais sofri em termos de, eu tenho que analisar, e eu analiso o quê, e você não tem ninguém para te dar um suporte, para te ajudar nessa especialização. Hoje as faculdades estão, as universidades, nos cursos já começam a colocar bem essa questão de não só o mercado, mas o mercado com a inteligência competitiva, né? Por isso que até os departamentos que eram pesquisa de mercado mudou para inteligência de mercado, né? Então, hoje, meu foco é levar esse conhecimento, disseminar esse meu conhecimento. Por isso, eu e o meu parceiro, nós criamos a virada de chave da sua carreira. É um projeto que nós vamos levar, é um método que nós vamos levar para o mercado. Com qual objetivo? Aprender se divertindo. Porque hoje em dia, quando você fala do aprendizado, que a aula, a exposição, que fica lá o professor falando, ou quando você vai em algo que é expositivo, que a pessoa fica falando, que muitas vezes não tem uma interação com o público, fica muito maçante. Hoje a gente tem internet que está aí, as mídias que estão aí, então fica muito maçante. Então, o que a gente quer? A gente quer, dentro disso, você interagir com o que você está fazendo, e os estudos mostram, você sabe muito bem, você que é um estudioso do assunto, que tudo que você faz com a mão, tudo que você pratica, é algo que você grava e é algo que você vai aplicar. Então, uma das coisas que eu sempre falo é, o que eu faço tem que ter aplicabilidade amanhã. Terminou hoje, amanhã ele já vai aplicar no dia a dia dele. Por quê? Porque, assim, quando você investe, você quer saber qual vai ser o retorno. Então, sempre eu falo para o pessoal de desenvolvimento humano, no RH, seja no treinamento, as pessoas que são responsáveis pela capacitação dos colaboradores, no meu caso, o retorno será aplicabilidade. Por quê? Porque hoje ele tem não só a teoria, ele vai ter teoria com prática junto, e amanhã ele já vai levar para o dia a dia dele. Tá? E não é aquela coisa do oba-oba, não é aquela coisa de cumprir tabela, eu tenho aqui 1 hora, o que eu vou fazer? Vou colocar alguém para falar. Não, a gente quer algo estruturado. Então, a virada de chave é um método que a gente se preocupa, sim, em levar, mas de uma forma mais leve, de uma forma mais participativa, uma forma que você se sente bem no final do dia. Você fala assim, quero mais. Né? Do que aquela que fala assim, meu Deus, graças a Deus, terminou o dia, ufa, que foi cansativo. Tá? Então, Legal. essa é a minha mensagem. E eu tenho certeza que, além de estarmos juntos nessa nova jornada aí, com muitos projetos bacanas, o sucesso é garantido dessa nova empreitada sua. A virada de chave da sua carreira. Bem legal. Parabéns pela iniciativa. Obrigada, mais uma vez, gratidão por esse bate-papo. Como eu falei, levar conhecimento, disseminar esse conhecimento, nossa, não tem preço. É isso aí. E hoje o papo foi com Roseli Campoy. Super obrigado e até o próximo.